palavra. A pastora vai fazer a leitura, né? No livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que a nossa rede de Débora tem como título, como tema, né? Ungidas para este tempo. Amém? Leiamos, irmãos. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Amém? Glória a Deus, né? Pastor, muito obrigada. E nós vamos aprender, irmãos e irmãs, né, que hoje é direcionada mais para nós, algo glorioso com esta moça, esta jovem, que depois se tornou uma mulher na presença do Senhor de uma forma gloriosa. Para dizer para mim e para você já de início que Deus nos chamou e Ele tem um propósito em nossas vidas. E o tempo é este, o tempo é oportuno, o tempo é agora. Aleluia! Mas eu quero falar um pouco aqui do contexto, lá atrás, para que os irmãos entendam e as irmãs um pouco sobre essa moça. A Bíblia fala de Esther. Esther é uma judia, uma menina que perdeu os seus pais enquanto era criança, diz a Bíblia. E ela era, humanamente pensando, que essa menina, essa jovem, ela tinha tudo e mais um pouco para que não desenvolvesse uma história desse nível, pela perca, por ser órfã. Por já esta fragilidade no início da sua caminhada. Quando os seus pais partiram, e aí estava Mardoqueu, seu primo, o tio de Mardoqueu era o pai de Esther. E ele pegou essa menina para criar como filho. E Deus usou grandiosamente. Criou, eu acredito que da melhor forma. E quando houve aquela situação que o povo era cativo, aquele lugar, e que governava na época, aquele rei, né? O rei Assuero. E aí Esther era uma jovem que estava com o seu primo, que era considerado pai. E o rei Assuero, irmãos, ele era um rei que tinha posse, já estamos falando de rei, muitos poderes, que tinha uma esposa chamada Vasti. E essa esposa era a esposa real do palácio. E lá atrás, diz a história, e diz a Bíblia, também, a história teológica, a Bíblia diz também, que esse rei programou um decreto, eu estou aqui resumindo a história bem grande, e fez uma festa de 180 dias para todo mundo naquele lugar, daquela região. E depois dessa festa, ele fez outra festa de 7 dias, que ali era para mostrar a grandeza do palácio, o poder, apresentar ali a sua esposa real com os seus adornos, para deixar exemplo para aquela província de autoridade que eles tinham sobre aquele lugar. E aí, amados irmãos e irmãs, houve aquela festa, aquele jantar, né? Aquela festa. E quando chegou no último dia, que já era o 7º dia, diz a Bíblia que ele já estava alegre, né? E o vinho naquela época podia, né, para alegrar assim, era uma cultura daquele lugar, e ele já estava bastante alegre, e a esposa dele ia fazer um jantar para todas as esposas, vamos dizer assim, nos seus literados para a linguagem de hoje, no palácio. E quando ele manda, né, os seus eunucos, os seus auxiliares, chamar a esposa Vasti, a esposa real do palácio, ela se recusa a vir. E quando ela se recusa a vir, para o rei isso era uma ofensa, era uma afronta. Ela não podia se recusar, porque estava ela dando agora mau exemplo para todas aquelas mulheres daquela época. E diz a história que ele ficou muito aborrecido, muito chateado, e assim ele foi se aconselhar com alguém daquela época que tinha autoridade, ou seja, sabedoria, né? Como era assim, essas pessoas sempre se aconselhavam com seus conselheiros. E ele foi se aconselhar, e com quem ele foi se aconselhar?
disse assim para ele: não é legal. Eu estou trazendo nas minhas palavras, isso é ruim, é mau exemplo. O que dirão da palavra do rei? Então é bom que se faça um decreto, que você faça uma carta, um anúncio, dizendo do episódio que aconteceu, que você não está de acordo e que isso não é legal. Assim você não perde a autoridade como rei. E assim ali ele saiu, chegou em casa, pensou, vamos mergulhar na história e pensar assim, que assim faz o decreto e ele anunciou, foi anunciado um aconselhamento para toda aquela esposa não seguir o exemplo negativo. O Senhor está aqui nessa noite. É grande, pastor, a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia! Para o mau exemplo daquela esposa. E assim daí ele desenvolve, para você entender a história, aonde nós vamos chegar, ungida para este tempo. E assim ele anuncia esse decreto, que como consequência da sua desobediência, ela perde ali a posição de esposa real. E agora vai ter um anúncio para fazer, vamos dizer assim, para os nossos dias, como uma seleção de vários jovens que precisam se candidatar para ser esposa real, receber assim a atual coroa. E aí nós vamos começar a entrar na história de Esther, que em grego reduzido traduzido, que o pastor está aqui para a bolsa Radassa. Aleluia! E aí, quando houve esse decreto, esse anúncio, aleluia, alguém estava vigiando para o tempo oportuno. Que era essa vigilância que estava vigiando este homem? Mardoqueu, que era judeu. Ou seja, opa, um anúncio, as moças vão ela para se candidatar. Eu tenho uma jovem de uma simplicidade, mas também ela pode alcançar o favor do rei. Vamos pensar assim. E ali ele candidata Esther. E aí, para resumir a história, todas aquelas meninas vão até o palácio para ser adornadas, preparadas, que para ir na presença do rei não era de qualquer jeito, precisava ter um tempo ali para que uma por uma fosse chamada na presença dele. E aquela que achasse graça diante dele, essa seria a esposa real. Aleluia, Jesus. E aí elas foram todas elas. Mas diz a palavra que quando Esther se apresenta ao rei, com a sua simplicidade, a sua nobreza, agraceia o olhar do rei, assim encheu os olhos do rei, e ele chama ela, aleluia, para ser a esposa real. Amém. E agora Esther é judia, tem um povo lá atrás passando por um momento difícil. Daqui a pouco este povo recebe o anúncio, Mardoqueu vai receber esse anúncio. Olha o propósito de Deus para aquele tempo. E aí ele recebe ela como a esposa real. E aí começa, aleluia, o mistério de Deus para salvar aquele povo. E Mardoqueu vem sempre ali para a porta do palácio, como todos estavam lá. Ele tinha alguém que, vamos dizer assim, que era a segunda pessoa dele, que era Amã. Era alguém que tomava de conta de tudo, que resolvia tudo. E agora estava ali. E aí ele deu autoridade a este homem para que todas as pessoas dali, os funcionários, se dobrassem e prestassem assim, como diz a mamãe, continência àquele homem. Porém, Mardoqueu não se dobra. E todos os funcionários vão lá, e Mardoqueu continua intacto, não se dobra. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E ele não se dobra, todos se dobram e ele não se dobra. E aí eles ficaram encucados, começaram a conversar, mas como pode isso? Nós, funcionários, se dobramos, e esse rapaz não se dobra. Aí essa conversa, esse assunto, que é assunto que não é legal, corre longe, né? Chega até Amã, e ali ele faz, ali aquela situação, ele fica chateado, aborrecido, e ele, numa sutileza, ele vai ao rei Assuero, comunica, fala tudo aquilo, mas não é bom que se dê um decreto para que todo mundo saiba, exaltando assim o ânimo do rei, para que todos se dobrem diante de ti, e que não fique nenhum povo a não se dobrar. Olha, existe um povo aí que não se dobra. Aí começou um assunto, uma conversa, e ele tira o anel dele do dedo e dá a Mardoqueu.
Mardoqueu, dando autoridade, dando poder para que esse anúncio fosse publicado em toda aquela província. E aí o anúncio é anunciado, é comunicado. E quando isto acontece, Mardoqueu chega até o ouvido dele e ele se veste de pano de saco, lamenta e vai para a porta do palácio e se joga lá. Ninguém podia fazer isso no palácio real. E ele fica ali daquela forma. E aqui, amados, chega esta notícia à rainha Esther. E quando chega esta notícia à rainha Esther, e aí ela procura saber do que se trata, do que está acontecendo, e aí ele começa a ter esta conversa com ela. Alguém que apresentou ela diante do rei, que sempre nós temos uma pessoa assim que a gente dialoga, né? Que tem a nossa confiança. Então, assim, ela teve alguém no palácio que tinha esta confiança, que levava este assunto para ela e foi lá com ele e transmitia assim, como um agente, eu acredito, de Deus, de transformação. E quando ela soube do que aconteceu, e aí Mardoqueu fez saber, não fez saber, como também mandou a cópia do decreto para que ela olhasse. E, irmãs, quando Esther pegou a cópia do decreto, que ela olha aquela situação, que todos que não se dobrasse ia morrer, praticamente não tinha vida, era algo de extermínio certamente, porque eles eram judeus. E aí, amados, Esther começou a usar sabedoria naquele tempo, no momento oportuno. E aí Esther começa a arrumar uma estratégia no coração dela. Agora Mardoqueu diz assim para ela, ou seja, tu está aí dentro, tu pode ser livre, mas o teu povo está aqui fora sofrendo, vamos ser exterminados. Ou seja, tu foi para aí com um propósito, o que fazer? Se essa mulher, irmãs, não entendesse o propósito do momento oportuno, o propósito de Deus na vida dela, aquele povo poderia ser livre. Eu acredito que Deus tem suas maneiras, mas ela poderia perder a bênção dela, certamente. A diaconisa Sara ministrou quarta-feira e disse que quando nós não temos a bênção de Deus na nossa vida, não adianta. Nós podemos ter muita coisa, mas quando a presença não está na nossa vida, não conseguimos, não estamos legal. E aí, amados, eu peguei só 3 pontos da vida da Esther, 3 características para nós meditar. Primeira, me chama a atenção a obediência da Esther. Porque no momento que o seu primo, ela reconhece a autoridade, no momento que o seu primo anuncia a ela do que está acontecendo, ela entende o propósito. Ela não tema. Ela disse, então, volta lá. Todos para que jejum, todo o povo, ou seja, para que abram jejum, para que abram uma humilhação. Eu agora vou entrar em ação, porque o meu Deus vai me ajudar. Amém. Eu estou imaginando, pode imaginar isso? Ou seja, é para mim, é eu que Deus quer usar, é eu que estou aqui, é para isso, então eu vou deixar de lado. Amém? Amém. Ela usou todo o seu talento, que diz respeito ao Senhor, para o Senhor. Cadê o teu talento? Cadê o meu talento? O dia que tu veio no altar aceitar a Jesus e eu, através do louvor, da palavra, do testemunho, e Ele nos deu autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Amém. Aleluia, o nosso líder. Mas, pastora Samira, eu não ministro, eu não louvo, mas a tua vida é um testemunho do Senhor. A Bíblia diz que não é muito falar, mas é testemunhar. Alguma coisa tem na tua vida para que tu transmita Jesus de alguma forma e põe alguém em liberdade que precisa de ajuda. Aleluia, Jesus. Ela estava no Palácio Real, mas o povo dela não estava. E aí, amados, ela começa a ter uma estratégia, a preparar um jantar, sabe? Porque na presença do rei ninguém não ia se não ser chamado. E agora ela está lá no pátio do palácio. E o rei olha para ela, aquela formosura, sabe, chama a atenção dele. Ou seja, ela ali, porque ela só precisava que ele apontasse o cetro para ela. A palavra do rei não voltava atrás. E quando ele olha ela, que se aproxima dela, aleluia,
E ele diz: Rainha Esther, qual é a tua petição? O que tu queres que eu te faça? O que tu precisa? Te darei eu a metade do meu reinado. Ou seja, ali já era Deus trabalhando. Mas não pensa nós que na primeira oportunidade ela lançou tudo, não. Ela teve sabedoria, ela foi. E ela foi preparando jantar. E ela foi no primeiro dia, no segundo dia, preparando tudo para que no momento certo ela lançasse. Mas ela perguntava para ele: metade dos teus bens? Sim, do reinado, metade. Ah, então tá bom. Ou seja, eu preciso fazer algo. Isso é uma longa história. E ela caminhou com a sabedoria de Deus para chegar no momento oportuno. E diz a Bíblia que quando ela chegou, que teve tudo preparado, que ele estava lá, sabe, para no dia exatamente de participar do jantar, no dia do episódio acontecer, ela se revelou. E tem mais: Mardoqueu disse aí, tu está dentro do palácio, mas tu não pode revelar que tu és judia. Tu precisa fechar a tua boca. Aleluia. Para que dê certo o plano que Deus tem na tua vida. E ela obedeceu. Ela ficou de boca calada ali. Não se revelou. Não falou antes da hora. Porque Deus queria usá-la. E aí, quando chegou no momento do episódio, ela lança, se revela para ele quem ela era, quem ela pertencia, o que ela precisava fazer. E todos aqueles que se levantaram contra Mardoqueu, contra ele, que foi Amã que preparou tudo aquilo. E você sabe, a história do livro de Esther diz que ele mesmo, aquilo que ele fez para Mardoqueu, ele mesmo, aquilo foi para ele. E moral da história, para resumir, Deus deu a vitória através da Rainha Esther. Amém. Aleluia. Que vitória Deus quer dar para nós através da nossa vida. Oh, aleluia. Aleluia. Deus quer nos usar, irmãs, aonde nós estivermos. Aleluia. Me faz lembrar a história da mulher samaritana. Quando Jesus chega, foi ele que disse. Isso aqui é a história de Esther no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 4, no encontro do próprio Jesus, o Jesus ressurreto, já no Novo Testamento, ele disse que o tempo é oportuno. Aleluia. Quando ele foi ao encontro para libertar aquela jovem. E no momento que ele falou tudo da vida dela, e ela disse assim: eu vejo que tu és profeta. Os meus pais adoravam no. Por quê? Porque ela entendeu que o momento era aquele. A hora era aquela. E às vezes, mães, agora eu vou trazer para nós aqui nos dias de hoje, Deus permite acontecer uma situação, tem a força soberana dele, mas tem a força permissiva. Ou seja, tem a vontade progressiva e tem a permissiva. Tem a vontade da intimidade dele e tem a que ele permite, porque nada acontece sem a permissão do Senhor para nos usar, porque Deus é Espírito. Ele é um ser sobrenatural. Quem ele vai usar? Sou eu e você que ele vai usar. Mas como ele vai usar? Se nós não abrimos o coração e não entendemos o propósito para que ele nos use. Esther, ela poderia não fazer nada, não lutar por ninguém, porque ela já perdeu algo da sua vida, o seu bem mais precioso que eram os seus pais. Mas a obra continua. Tem muitas mulheres na Bíblia, muitas histórias, muitos profetas, que Deus permitiu acontecer algo só para glorificar o nome dele, para ele ser manifesto através de vocês. Então não murmura o que tu está passando, não reclama. É para o nome do Senhor ser glorificado, irmãos. Amém. É para algo ser glorificado, porque ele usa aquilo que ele quer, da forma que ele quer. Nós não somos daqui, não viemos para ficar. O tempo que nós temos para viver na terra, nós temos que ter o direito, aleluia, de transmitir Jesus através das nossas ações. Aleluia, Jesus. As mãos estão cansadas, como disse em Tessalonicenses, os joelhos calejados. Está cansado tudo, levanta e glorifica. Porque Deus quer nos usar. Aleluia, a vida ela passa rápido. Eu tenho que aproveitar o meu tempo oportuno, porque senão ele passa. Você não sabe quantos anos de vida você tem para viver, nem eu. Se Jesus não arrebatar a sua igreja daqui a pouco, né?
agora. E depois nós vamos ficar aqui. Ou seja, se não é arrebatamento da igreja ainda, então temos algo para fazer com o Senhor. O tempo é este. Ungidas para esse tempo. Ah, não, mas eu vou me preparar depois. Vou cuidar de mim, vou me preparar e daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa. Não, irmãos, o tempo é este. Ele não pode passar. Aleluia. Ele não pode passar porque Deus, Ele é posto em nós. Ele nos deu sabedoria, usou de misericórdia. Quantas mulheres querem ter a oportunidade de estar na casa de oração e não estão? Estão no leito do hospital, precisando sobreviver, respirando através de aparelho. Nós estamos livres para adorar ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus nos deu essa habilidade para programar Jesus, para ir em busca. Aleluia. Eu tenho muito exemplo do meu marido, porque ele era uma pessoa muito dinâmica. Tudo que ele fazia tinha que ser hoje para já. E eu dizia, pai, mas tu não tem muita paciência, não. E sabe, tinha que ser ali, aleluia. Quando, isso aqui já é um testemunho que tem tudo a ver com a palavra. Quando nós pastoreamos ali na nossa 14 anos, na última área, e ele queria rápido concluir a metade do tempo, não tinha condição de fazer tudo. Tudo era muito regrado. Você sabe que o reino, assim, é bem, né, para você fazer algo. E ali ele quebrou a primeira parte, construiu. E nós tínhamos um porcelanato para colocar na nossa casa, que ele tinha aqui na estrutura. E ele pega o porcelanato do dia e leva. Samira, eu quero conversar com você, eu vou levar o porcelanato para a pregação. Eu disse, meu Deus, mas a casa tu quebrou toda, tu meteu a estrutura. Ele falou, não te preocupa, não fala nada. Deixa eu fazer. Eu digo, então tá bom. E aí ele colocou a primeira parte do porcelanato, concluiu a primeira parte do templo, inaugurou, comprou um som da igreja de 8 mil. Na segunda, estava faltando 2 prestações para terminar. Ele disse assim, eu quero conversar com você. E quando nós chegamos numa manhã de domingo, nós fomos para a escola dominical e sentamos. Ele falou, eu preciso passar a área de 70. E aquilo para mim foi um choque, irmãs. Porque assim, nós mulheres de obreiro, né, a pastora Simone, nossa pastora está aqui, e eu fico olhando, meu Deus, professora, até maluca, vai para lá, mas ela corre tudo lá, já tudo está aqui. Porque ela entende que o ministério do pastor, o chamado, é o chamado dela também. Ela é adjuntora, ajudadora, ela é Zé do pastor que Deus colocou. E desde que meu marido entrou na igreja com 6 meses de crente, ele foi dirigir a primeira congregação e eu entendi que eu fazia parte daquele lugar. E ele limpava a igreja, não tinha ninguém, era só nós mesmos. E limpa a banheira e vai, e depois Deus vai mandando, né? E a obra vai ficando mais leve. E meu pastor dizia, mas Deus chamou você para administrar de pastor. Mas enquanto não tem alguém para fazer, nós administramos, nós faz. E quando ele disse para mim que ele iria passar a área, meu coração fechou, me doeu muito. Mas ele disse, eu já venho orando 3 anos, chegou o tempo. E ali, para resumir, ele conversou tudo com o coordenador, meu Deus, mas a igreja a gente não entrega, a igreja Deus manda, né? Alguém não, ele falou de todas as maneiras. Quando ele chama o coordenador e conversa com o dia, nós vamos para uma reunião com o coordenador e Deus usa a coordenadora. E ela disse assim, Samira, fica tranquila, vocês vão para o sul, para Curitiba, o descanso da obra. Fica tranquila. Aquilo que Deus quer fazer na vida de vocês, Ele vai continuar fazendo. Mas tudo tem um tempo. Não é o nosso tempo. Quem é chamado, quem está na direção, ele entende o propósito do tempo. E meu marido já tinha um atestado de 3 meses do médico, com esgotamento físico, cansaço mental, sabe? Muito cansado. E a gente chegou aqui, ele se revigorou. Ele ficou feliz. Aleluia. E ele ficou muito bem. Muito feliz, ele estava, meu Deus, que lugar legal, né? Que parece que tem ar-condicionado lá, não pegou fio. Dizem para ele assim. E aí Deus, numa manhã de sexta-feira, ele vai para o trabalho, adoece, dá uma parada 10 horas, a outra repete 3h30, dá 3h10 da manhã, não sabe? Ele não desiste. Jesus preparou, porque no céu tem que entrar, tudo direitinho, tinha um cansaço físico. Aleluia, preparou e levou para si. E eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, pedindo força. Mas eu confesso ao pastor Moisés da igreja
que eu já estou começando a entender o processo do tempo oportuno, do momento que ele foi, eu preciso me encontrar com ele. E para que eu me encontre com ele, eu tenho que lutar para fazer a obra do Senhor, para cuidar da minha alma, da minha vida, de fazer o reino prosperar e estar ali para glorificar. Ungidas para esse tempo. O teu tempo é esse. Ah, mas daqui a pouco vem a juventude, vem outro. Vem sim a igreja da manhã das crianças. Eu acho linda essa menina aqui do irmão que é músico, que ela mesmo, sozinha, ela veio, eu fico olhando, acho lindo, sabe, a pastora aqui, e ela procura alguma coisa para fazer um grupo de louvor para cantar. Ainda não chamaram o nome dela, mas ela já sabe que o tempo oportuno é esse, o momento é esse, e ela se levanta de lá, pega o microfone dela, que eu acho lindo isso, amados. E vem para cá e entra entre a pastora e a Sara pequenininha e começa a cantar, porque o tempo dessa menina é esse. Amém. Aleluia. Tem que transmitir. Ela nem sabe quanto ela transmite Jesus para mim, para o meu coração, com essas ações, irmãos. Porque a gente olha para ela, meu Deus, sabe, eu preciso, a gente quer ficar sentado no banco com a Bíblia e voltar para casa, e ela está procurando alguma coisa para fazer. Sempre na congregação. Aleluia. Esther. Está gravado na palavra do Senhor a sua história, porque ela se colocou de lado e fez tudo o que era para ela fazer. Amém. É para me fazer isso, então tá bom. É para me interceder para o meu povo, então tá bom. E eu estou aqui no bem bom, mas alguém não está. Esse sentimento tem que estar no meu coração. Eu estou trabalhando, estou na minha casa, estou no meu veículo, estou com a minha saúde, mas existe alguém que não está. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se importar com alguém, Jesus ele foi o maior exemplo do se importar, de compaixão. Amém, irmãos? Amém. Que nós saímos daqui, irmãos, né? E eu creio que esta igreja entende o propósito, por isso está aqui. Que o tempo é hoje. Amém. E eu não posso deixar, não, o que é para me fazer, pastor Moisés, eu tenho que fazer alguma coisa, porque daqui a pouco o meu tempo vai passar. Né, irmãos? Daqui a pouco a gente fica com 60 anos, com 70, né? A força já vai ficando mais debilitada, a gente já não consegue fazer. Se eu disser para os irmãos que eu fui chamada, a primeira área que nós pegamos para o município, eu tinha 33 anos. E eu tinha uma força, um vigor. Mas hoje, com 50, né? Já vai mais lento, né? Mas a chama dentro do coração e da mente, ela nos impulsiona para frente, para nós fazermos algo para o Senhor. Porque nós somos chamados. Não limita o teu tempo, não te limita. E eu não posso me limitar de fazer algo. E eu falei lá em Manaus com o meu pastor, eu falei, está difícil para mim continuar. Ele disse, mas você precisa, né? Nós precisamos continuar, temos que entender que Deus tem um propósito em tudo. E Deus tem feito coisas, irmãos, eu confesso a vocês que sobrenaturais. Aleluia. Coisas grandes. Deus tem cuidado, Deus tem guardado, tem protegido, tem nos animado, tem nos dado força, tem nos dado vigor, tem nos dado visão, tem realmente se revelado que Ele tem tido conosco. Irmãos, Deus tem tido conosco. Aleluia. E por isso a gente tem o vigor de fazer algo para o Senhor. Algo maravilhoso para o Senhor. E eu quero dizer para as irmãs, e para mim, para nós, que nós não podemos perder o nosso tempo. Não podemos de maneira nenhuma perder o nosso tempo, deixar passar. Esse sábado, dia 18, ele não vai mais voltar, né? Então nós estamos aqui para fazer o nosso melhor para o Senhor. E eu tenho evangelizado, pregado a palavra. Aleluia. Onde eu estou, irmãos, é na fila da saúde, é lá no exame, eu tenho que me aproximar de alguém para transmitir Jesus de alguma forma. Aleluia. Eu estou cuidando de dois jovens. Um ele é cubano, né? Ele não conhece Jesus, mas eu fiquei sabendo da história dele, ele está numa dificuldade, e eu tenho feito a minha parte, ali ajudando ele, né? E falando de Jesus para ele, perdeu a sua mãe, está debilitado, né? O seu pai está muito doente, ele está com problema da documentação para voltar. Mas eu disse assim, não, mas meu pai vai, eu não te desespera, vai dar tudo certo. Qualquer momento essa documentação vai se ajeitar, tudo vai dar certo, vai acontecer.
e falando de Jesus para ele. Aquilo que você não pode fazer, Jesus pode por você. O possível nós podemos, mas o impossível não faz. O impossível é Deus que faz. Porque Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é majestoso. Ele morreu, deu o seu filho para morrer, para governar. Ele tem o domínio da humanidade na sua mão. Aleluia. Quando alguém disser não para você, não vai dar certo para você. Se não for Ele que disse, fica tranquilo, porque vai acontecer milagre. Aleluia. Tudo Deus tem um propósito. Não podemos murmurar, reclamar, ficar triste. Porque eu estou nessa situação, Senhor. Eu estou nessa situação, mas tu tens um propósito. Amém. Eu estou nessa situação, mas tu tens um propósito. A tesoureira da nossa área, lá de Manaus, ela recebeu um diagnóstico muito ruim. E um dia deu uma dor de madrugada aqui para finalizar, muito grande. Meu esposo foi lá e nós fomos lá, pegou ela. Não conseguia nem andar, uma dor na coluna muito grande, pegou ela no colo, colocou dentro do carro. Quando chegou no SPA, fez um exame, encaminharam para o hospital de sangue no Emoan, e lá ela foi diagnosticada com um câncer na medula, muito raro. E ela faz um tratamento. Só existe 4 pessoas no Amazonas com esse tipo de câncer. E ela disse assim para mim, sempre eu falo com ela, ela disse: pastora Sanira, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Se Ele não quiser, mas Ele vai me dar força para que eu suporte, para que eu continue fazendo a obra do Senhor. Uma bênção. Mesmo assim, mas quando não tinha ar-condicionado, que Manaus é muito quente, ela chegava cedo, colocava as cadeiras empilhadas. Quando nós chegávamos, ela estava lá preparando as cadeiras, colocando os ventiladores, se a gente tinha que tirar, porque é perigoso demais, não tinha porta. A igreja ainda não estava a porta de grade, né? E eu estava ali com aquela força, era a primeira que chegava e a última que saía. E Deus está trabalhando em favor dessa moça. Aleluia. Eu estou feliz com esta palavra no meu coração, com os louvores. Aleluia. Com o testemunho da irmã que disse uns dias, eu estava meio dodói, mas eu estou aqui para glorificar. Porque o Deus é a nossa vida. Está dando tudo certo, vai dar certo. É assim mesmo, é difícil. A gente começa, o reino é assim, é tomado por força, é passo a passo, é subir degraus, mas a gente não pode desistir pelos obstáculos que se levantam. Aleluia, igreja do Senhor, fica de pé. E nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Aleluia. E você que nos assiste através dessa live, eu quero te dizer, abre o teu coração. O Senhor é contigo. Aleluia. Tudo tem um tempo debaixo do sol. Aleluia. Vamos nos animar. Vamos nos encher de força. Acreditar que vai dar tudo certo. O dia que não der para vir para o culto, que você sabe que não dá, se só o dia que não dá para o Senhor Ele sabe, mas vamos estar na presença do Rei, aprendendo, se enchendo para transmitir, transbordar lá fora para alguém que precisa. Aleluia. Eu estou muito feliz quando a pastora colocou, meu Deus, ungida para este tempo, então eu estou no tempo certo, Senhor. E lá de manhã na minha casa, eu comecei lá na sala, eu estou na casa da minha amiga, e eu cheguei, meu Deus, está dando tudo certo, o tempo é esse. Então eu tenho que me levantar para este tempo. E eu comecei a andar de casa e orar e ministrar e dizer para minha filha, filha, eu preciso buscar força no Senhor, porque o tempo pode passar e eu posso passar despercebida, mas aquilo que Deus quiser fazer através de mim, eis-me aqui. Aleluia. Levante as tuas mãos, igreja do Senhor, e diga, Senhor, eis-me aqui. Aleluia, para cumprir o teu propósito, para fazer a tua obra. Aleluia, para te fazer conhecido. A Bíblia diz, aleluia, que os anjos do Senhor queriam estar aqui na terra para transmitir Jesus. Certamente eles iam para me transmitir de uma forma sobrenatural. Aleluia. Alegre o teu coração. Tu tens um Deus, a gente não fica preocupado com a palavra do médico. A gente se aborrece, se chateia, recebe uma angústia, uma palavra negativa no nosso coração e se enche de tristeza. Manda a energia negativa para a mente, para o coração, para os órgãos vitais. Aleluia. E esquece que Deus tem o domínio da nossa vida. No livro de Hebreus diz que nós temos que ter fé. O que é fé, pastora? É o firme fundamento das coisas que não se vê, porém daquilo que se espera. Eu não estou vendo nada, mas eu estou acreditando. Aleluia. Que vai acontecer milagre. Deus vai se levantar.
seco, Ele cura, aleluia, Ele é Deus que cura. Ele sabe todas as coisas, Ele faz algo maravilhoso para nós, só para nos ver felizes. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos, o Senhor está aqui. Aleluia, o Senhor está aqui. O Senhor está nos abençoando. O Senhor está nos tratando. Que Ele venha nos curar. Que Ele venha forjar em nós um caráter de fé, de coragem, de vigor. E que você se levante e diga: Senhor, eu tenho meu trabalho sim, eu tenho a minha família sim, mas nada é mais importante do que a tua presença na minha vida. Aleluia. A vida espiritual, amados, ela precisa estar bem com o Senhor. Eu preciso estar bem. Eu não posso alimentar só a minha vida material e deixar a espiritual de lado, não. É a leitura da palavra, é o jejum. Quanto tempo faz que tu não coloca o teu rosto no chão? Aleluia. É, pastor, mas eu tenho que colocar no tapete. Quanto tempo faz, aleluia, que tu não faz um jejum, irmãs? Que a gente não faz. É a palavra de Deus. Pastor, a gente não consegue. A gente consegue. Eu sou prova disso. Eu vou falar aqui para você no altar com muito temor, com muito respeito. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês mais. Quando a pastora me chamou aqui e disse: pastora, a senhora vai trazer a palavra. Aleluia. Mas a gente não para. Mas eu também já fui esposa de pastor e também, ou seja, já tenho posse, não, irmãs. Eu fui buscar o Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento. Jesus, 7 horas da manhã, até que termine a rede, eu não me alimentarei de nada, a não ser líquido, para que eu transmita a tua palavra na minha vida. E eu estou aqui, Pai, pastor, mas eu não consigo jejuar. Consegue. Tem jejum parcial, tem jejum absoluto, tem jejum total. É a igreja. Escolhe um desse para não jejuar. Jejua para não líquido, jejua 3 horas, jejua 4 horas. Tem uma dificuldade de saúde, tem jejum para todo mundo. Forças espiritual da maldade, casta de demônio, se repreende com oração e jejum. Aleluia. Satanás, quando Deus nasceu, quando tu teve um propósito no ventre da tua mãe, Deus fez um projeto para mim e para você. E o inimigo também fez o seu projeto, mas ele só desenvolve o seu projeto dele na minha vida se eu deixar. Porque Jesus, na cruz do Calvário, quando ele inclinou a sua cabeça, ele disse: Pai, está consumado. Tudo que te separava a igreja do Senhor foi quebrado na cruz. Ei, tu tens um direito legal. Tu não precisa ser igual o rei Assuero, que vai te consultar com o sábio. Tu tens um Deus poderoso, que quando tu dobra o teu joelho, quando tu te levanta, é na escola, aleluia, na fila de saúde, é no médico. Tu clama por ele e ele te atende. Eu sou livre. A igreja, a Assembleia de Deus em Cruz, renovando vida, semeando a vida, ela é livre, porque o Jesus morreu para essa igreja. Igreja do Eli, pastor Moisés, esse trabalho é uma bênção. Eu testemunhei dele lá em Manaus e disse: ai, Senhor, aleluia, que trabalho maravilhoso. Eu quero ficar num lugar assim. É porque vocês são melhores, não, irmãs. Irmãos, é porque Deus é com vocês. Talvez você tenha dito: meu Deus, está difícil, pastor. Não, irmãos, aqui tem a presença do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz: onde tem 2, 3 reunidos em meu nome, eu, o Senhor, aleluia, me faço presente lá. Se encha de força e de vigor, que já deu tudo certo. Você foi chamado para um propósito que já deu certo. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos nos animar, vamos nos alegrar. Jesus não faz exceção de pessoa. Vamos estar juntos. Não dá para estar orando de manhã, às horas de tarde. Ore por esse ministério, porque ele começou lá. Hoje eu vi uma foto do meu Deus, que bênção. Aleluia. É uma bênção o ministério do pastor Moisés e da pastora Simone, irmãos. O ministério de vocês é uma bênção. Aleluia. Deus chamou para um tempo oportuno. O pastor, ele tem muito como viver com a sua esposa. Só tem 2 filhas, uma está casada, a outra já está grande. Poderia estar até fora do país, cuidando da sua vida, mas escolheram cuidar da obra do Senhor, do reino, aleluia, da semente. Porque Deus os chamou para este propósito. Oh,
oportunidade. Quando nós saímos desta porta, não se limite aqui dentro. Aonde você estiver, seja a boca de Deus para fazer a diferença. Muito obrigada, minha pastora Simone, a Rede de Mulheres e ao meu pastor. Se a gente colocar a nossa bênção e confiar e orarmos a Deus, orarmos a Deus e ouvir e dar tudo certo. Vai dar tudo certo, diga ele. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar. Se a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Vai dar, vai dar, vai dar. A porta vai se abrir. Você vai receber essa vitória. O Senhor Jesus vai te exaltar. Se a gente colocar a nossa bênção, oh, meu Deus, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é, sei que a vida não é só de momentos bons. Há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar, mas se a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, já deu tudo. Já deu, já deu, já deu, já deu. Já deu tudo certo. Se a gente colocar a nossa bênção, já deu tudo certo. Já deu. Já deu, já deu, já deu, já deu. Ai, declara a sua batalha. Se a gente colocar a nossa bênção, já deu tudo certo. Levanta a mão assim se você crê. Levanta a mão assim. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. A tua palavra é poderosa, a tua palavra tem autoridade, a tua palavra é viva, Senhor, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. E eu quero declarar pelo poder da palavra agora, em nome de Jesus, que essa porta se abra, em nome de Jesus, que haja cura, em nome de Jesus, que haja libertação, em nome de Jesus, que esse tempo oportuno comece agora a agir nessa igreja, comece a agir nessas mulheres, comece a agir nesses homens que aqui estão, nesses jovens, Senhor, e comece a encher o teu Espírito Santo, comece a mover as águas nesse lugar, Senhor, porque tu és Deus de já, tu és Deus de hoje. Ó Pai, visita essa pessoa que está assistindo pela live agora e toca, Senhor, toca, aonde não conseguimos chegar, o Senhor consegue chegar. Faz um milagre, Senhor, através do poder dessa palavra, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá aplauso ao Senhor, dá aplauso.